Boa noite, caríssimos irmãos. Vamos iniciar mais uma noite de estudos da nossa evangelioterapia. Primeiro faremos a nossa oração. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Jesus, nosso mestre, irmão, amado. Obrigado a todos os nossos espíritos que vêm nos auxiliar. Obrigado aos desencarnados que vêm também aqui para aprender. Hoje um dia especial, que se comemora Dia de Finados, que nós pensemos muito nos desencarnados, façamos nossas orações, que aliás têm que ser feitas todos os dias, e que eles consigam encontrar o caminho da verdade para a vida espiritual, que sejam encaminhados para isso e amparados pelo mundo espiritual. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, meus irmãos, nós vamos continuar com o capítulo 23, que fala sobre estranha moral, né? E por que estranha? Porque é uma coisa que não é o habitual, né? E moral é aquilo que trata da maneira como nós devemos proceder em vida em sociedade, né? E então eu vou ler para vocês um pedacinho do evangelho que trata disso, que na verdade foi tirado de Lucas, né? Capítulo 9, versículos 53 a 63, né? 57 a 63, e também está em Mateus, tá? Então aqui diz assim: Jesus disse a um outro, então deixe os mortos enterrarem seus mortos. Jesus disse a um outro, segue-me. E o outro lhe respondeu, Senhor, permita que eu enterre primeiro meu pai? Ao que Jesus lhe disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas quanto a você, vá e anuncie o reino de Deus. Então, essa fala de Jesus, ela se torna estranha a partir do momento das pessoas que conhecem Jesus e conhecem a forma amorosa com que ele tratava as pessoas, né? E considerava as pessoas. Então, dá a impressão que ele fala para você não ter aquela preocupação com uma coisa que seria uma responsabilidade de um filho, não é? Mas isso aí tem outro significado, né? Muito mais profundo. Então nós vamos ver na Bíblia, né, no Novo Testamento, em Lucas, que apareceram 3 candidatos a seguirem Jesus. O primeiro não foi convidado por Jesus, né? Aí ele falou, posso te seguir, Senhor? Aí ele falou assim, você pode me seguir. Mas como Jesus conhecia bem o coração dos homens, né? Ele percebeu como é que era aquela pessoa. Então ele falou para ele assim, as raposas têm covis e os pássaros têm ninhos, né? Mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Então ele estava querendo dizer para esse que queria segui-lo, que ele ia ter uma vida sem conforto, né? Se ele quisesse pegar o reino de Deus, como Jesus, né? Não tinha a morada certa, comia o que lhe davam, o que conseguia. Então, ele falou isso porque conhecia o coração desse que queria segui-lo. É o coração de alguém que estava muito preocupado com a parte material. Ele queria seguir a vida espiritual para ter vantagens materiais. Então, aquele que usa a religião, né? O representante dessa religião, o seguidor dessa religião, que está ali para achar que ele, seguindo a vida espiritual, Deus, Jesus, as orações vão ajudá-lo a melhorar financeiramente. Então, esse não é o Jesus que a Bíblia fala, não é Jesus que foi pregado na Bíblia, né? Jesus pôs sempre em primeiro lugar o espiritual, né? Nunca colocou acima de tudo o material, né? Então esse é um dos seguidores que pediu para que seguisse Jesus. Jesus já conhecia o coração dele. E nós vemos hoje muitas pessoas assim, né? Que ficam enriquecidas através da religião, né? E enriquece por isso e prometem aos seus seguidores que também vão enriquecer, que vão ter uma vida de muito conforto, carros, casas luxuosas. Isso não tem nada a ver com Jesus. Então, se a gente pensar, realmente conhecer as palavras de Jesus, o que ele pregou, né? Nós vamos ver que está incoerente com os ensinamentos dele, né? Aí nós temos um outro que também pediu para seguir Jesus, né?
Só que ele pediu para que ele fosse se despedir da sua família, né? Aí Jesus falou para ele, fazendo uma metáfora, né? Que ninguém lança a mão do arado e olha para trás e está apto para o reino de Deus. Então, o que ele quis dizer com isso? Que se você quiser seguir o reino de Deus, quiser pegar, né, os ensinamentos, você estiver com o arado e olhar para trás, o que vai acontecer? O arado não vai estar alinhado, né? Você vai sair daquele curso que você tem que fazer para colocar sementes, né? Para depois, aliás, parar a terra e colocar sementes. E é lógico que você vai pôr em risco a plantação e a colheita, né? Você não pode ficar olhando para trás. Então, é aquela preocupação com a família. Então, a família é muito importante. Só que, a partir do momento que a família está prejudicando o seu crescimento espiritual, a sua ida ao lugar que você trabalha, né? Espiritualmente, para o seu crescimento, tem que colocar em primeiro lugar a sua reforma íntima, a sua melhoria, a sua evolução, né? Porque às vezes a gente sabe que há muitas pessoas que fazem chantagem emocional. Então, no dia que você tem que ir ao centro, à igreja, onde você frequenta, aquela pessoa começa a dizer que não está passando bem, que precisa que você fique ali. Então, isso também tem que se levar em conta. Esse foi um dos também que pediu para seguir Jesus, né? Agora, tem aquele que Jesus convidou. Aquele que Jesus convidou, ele falou assim, eu vou segui-lo sim, mas antes eu vou enterrar o meu pai. Então, nesse caso, Jesus fala para ele, né, deixar os mortos enterrar os mortos. Ele quis dizer assim, deixai os mortos espiritualmente enterrar os mortos fisicamente, né? Não que ele estava indo contra aquela responsabilidade, mas que ele deixasse, porque ali o corpo já não tinha mais nada do pai dele. Era uma coisa material, né? O pai dele, na verdade, espiritual, estava vivo, mas já estava sendo encaminhado, né? Estava já indo para o mundo espiritual. Então, ele, colocando sempre em primeiro lugar isso que ele estava para fazer, ele deixava a oportunidade de pregar as palavras de Jesus, de ajudar a levar adiante os ensinamentos, né? Então também é uma reflexão para que nós pensemos muito, né? Da responsabilidade que existe em nós estarmos levando esse ensinamento. O que a gente vai colocar em primeiro lugar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo, já é o segundo mandamento, né? O primeiro é amar a Deus, amar a palavra de Deus, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, as coisas espirituais, as coisas materiais já vêm depois, né? Nesse mundo material. Então, é isso que essa lição está nos ensinando. E essa estranha moral, porque tudo que há nesse capítulo, nós interpretamos de uma maneira assim que parece que não tem nada a ver com o que Jesus nos ensinou. Mas se a gente for ver, ele usou muita simbologia, muitas metáforas, e nós devemos fazer tudo para interpretá-las da melhor maneira possível, né? No livro Boa Nova, há uma passagem assim, no capítulo Amor e Renúncia, em que ele está conversando com o apóstolo Simão Pedro, né? Simão Pedro era um apóstolo muito inquisidor, né? Ele gostava de fazer muitas perguntas a Jesus, ele gostava de tirar muitas as dúvidas, né? E isso é muito bom, porque quando a pessoa é de perguntar muito, é a maneira com que melhora seu aprendizado e facilita para outros também que ficam quietos, né? Isso aí era muito comum na Grécia, né, com os filósofos, né, eram tudo à base de perguntas. As perguntas, elas vão enriquecendo, porque as pessoas vão respondendo e aquilo vai ajudando a muitos, né, que estão ali na volta. Então, aqui no capítulo 12, Amor e Renúncia,
do livro Boa Nova de Humberto de Campos, ele está falando assim: o mestre em seus ensinos deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães, irmãos terrestres não poderiam ser seus discípulos. O evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo Simão Pedro a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então, isso aqui foi o ensinamento que Jesus passou para Simão Pedro, né? Porque Simão Pedro estava sempre com dúvida, né? Para onde ele ir, o que ele tinha que fazer, né? E então Jesus orientava, né? E dentro dos ensinamentos que ele queria passar. E assim, orientando, como Simão perguntava, ele orientava várias pessoas. Então, várias pessoas ficavam cientes do que era seguir Jesus, do que era pregar a boa nova, da responsabilidade que existia, né? Como aconteceu com Zaqueu também. Zaqueu era publicano, era cobrador de impostos, né? E se encantou com Jesus, né? E quando ele encontrou Jesus, Jesus falou que ele deveria deixar as coisas materiais para segui-lo, né? E não quer dizer que a gente tem que viver na pobreza nem nada, mas a gente deve não supervalorizar as coisas materiais, né? Colocar em primeiro lugar sempre a matéria e deixar em segundo plano a vida espiritual, porque nós vamos levar daqui somente aquilo que nós estamos conhecendo, melhorando, né? A nossa reforma íntima, nosso espírito que vai alçar o voo para a vida espiritual. E a carne vai ficar aqui, não é? Então eu tenho que cuidar desse corpo com muito amor, muito carinho, é lógico, porque ele foi dado para nós, é um presente de Deus para o nosso crescimento espiritual, mas ele é perecível, né? E ele tem a época que você tem que cuidar dele, mas vai ter aquela época que você já vai ter que deixá-lo, é como uma roupa velha, que já está com problemas e você não tem mais como usá-la, né? Aí eu vou ler para vocês um trecho aqui de um livro de estudos da Federação Espírita de São Paulo, que eu achei muito interessante, né? Fala sobre mortos. O que são mortos? Esse mortos é entre parênteses, porque não é um morto que perdeu a vida, que está lá com o corpo inerte, que está sendo enterrado. São os mortos que estão aqui. Às vezes nós estamos aqui, né? Mas nós já somos mortos. Às vezes a gente tem atitudes que a gente já está morto, né? A gente não está vivendo a plenitude da vida. E a gente não percebe. A gente vai indo de acordo com o que a sociedade está pretendendo da gente, o que a família está pretendendo, o que os amigos estão pretendendo, e você não está vivendo a plenitude da sua vida, com qualidade, né? Que é o mais importante. Mortos são os viciosos que se comprazem no uso de entorpecentes, embotando seus sentidos e vivendo uma trajetória sem poder vislumbrar as coisas nobres da alma. Olha bem, porque a hora que ele está mexendo com a droga, que está naquele mundo, né, que ela leva, naquela ilusão, ele não está vivendo. Ele ali está morto, né? Ele nem sabe o que ele está fazendo. Muitas vezes ele faz coisas até que no normal não faria, né? Mortos são as criaturas que vivem mergulhadas na avareza e no demasiado apego aos bens materiais, bem terrenos, servindo apenas ao Deus das riquezas materiais, esquecidas dos nobres objetivos de uma vida de desapego das coisas que sublimam a alma, né? Aquele que escolhe seguir a Manon, né? O Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. E muitas vezes esquecem, ficam escravos desse dinheiro, né? Guardam esse dinheiro e quanto mais tem, mais querem. E guardam tanto dinheiro que dá para esse dinheiro daria para várias encarnações, né? Se ele usasse o mesmo dinheiro. É uma ilusão, é uma pura ilusão. O que ele precisa de dinheiro, muitas vezes, ele já até conseguiu, mas ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Isto é tipo um vício, né? É um vício que a pessoa não tem mais controle.
vontade de enriquecer e de cada vez ficar com mais dinheiro, sendo que ele não vai ter nessa encarnação, com certeza, como usufruir desse dinheiro todo, né? E se ele tiver mais dinheiro, né? Se ele tivesse dinheiro, o ideal seria o quê? Ajudar aqueles que precisam, aqueles que não tiveram essa oportunidade, né? De ter o dinheiro. Então, é essa a missão. A missão de quem possui bens materiais é muito mais ampla. Ela não visa só a sua melhoria, vamos dizer assim, material, ou dos seus familiares ou amigos, mas de quem você puder ajudar, né? Se todos que têm muita riqueza pudessem ajudar aqueles que são menos favorecidos, o mundo não estaria tão injustamente, tantas pessoas não estariam sofrendo, materialmente falando, né? Isso aí estou falando materialmente. Mortos são os rancorosos, vingativos, os perdulários, os invejosos, ciumentos, os atrabiliários. São pessoas, né, que têm qualidades que só atrapalham a vida, que só fazem infeliz. Por exemplo, o invejoso, ele pode ter muito dinheiro, mas ele tem inveja do vizinho dele, que mora numa casa simples, né? Ele mora quase num barraquinho, mas ele vive alegre, vive feliz, vive abraçando os filhos, vive com aquele carinho, aquele amor, uma casa que, independente da estrutura da casa, a felicidade dele vem de dentro, vem da consciência tranquila, vem da união, né, com Deus, com a espiritualidade, de saber valorizar as coisas que realmente são necessárias, né, são preciosas na nossa vida. Então, às vezes o rico está com inveja. A gente fala, mas como? Ele é tão rico. Ele é rico em dinheiro. Mas será que ele é rico espiritualmente? Será que ele já não está morto? Será que ele não se sente infeliz, depressivo, melancólico, mesmo tendo dinheiro? Porque não significa nada ter dinheiro. Ele pode estar morto, entre aspas, né? Os mortos são aqueles que cogitam tão somente das coisas de César, esquecidos das coisas de Deus. É aquilo que eu falei, né? Dai a César o que é de César, como Jesus falou. A parte material pertence a César. E a Deus o que é de Deus. Deus é a parte espiritual, né? Aquele que só pensa nas coisas de César, só nas coisas que vão dar prazer material. Prazer que é um prazer instantâneo. É naquele momento. Comprou um carro novo. Ficou feliz. Tem um carro novo, luxuoso. Passou um dia, a felicidade já foi embora. Aquilo não traz a felicidade duradoura. Aquilo ali é passageiro. Só dá um prazer momentâneo. E se você for analisar, é isso que acontece. Depois que você consegue, você não sente mais aquela alegria. Diferente, se você sentir uma alegria de você ver uma pessoa que está mal, que está passando por um problema, e você fala, eu vou lá na casa dela, vou conversar com ela para ela melhorar, e você sai de lá, ela está rindo, ela passou aquela fase dela, você falou coisas boas. Isso não há dinheiro que pague. Isso é que traz a verdadeira felicidade. Você vê que você conseguiu ajudar o irmão, levantá-lo. Ele estava ali no fundo do poço e você dá uma palavra, uma atenção, uma força para ele, e ele muda completamente a visão dele, pessimista, aquela sombra que ele estava, você leva ele para a luz. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que tirar as pessoas da sombra e levá-las para a luz, ver o que elas estão precisando, não só materialmente, mas em todos os sentidos, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Às vezes a pessoa precisa só mudar o foco, ter um outro olhar sobre a vida, para ela ter esperança, não ter vontade de desistir. Quantas pessoas, às vezes, numa conversa, elas desistem de tirar a própria vida, né? Porque elas começam a ver que existe uma saída. A saída é se conectar com Deus, é estar sempre junto à espiritualidade do bem. É orar, é meditar, é ajudar outros, é olhar o irmão que está numa situação pior. A gente, quando está mal, a gente acha que só a gente que está mal. Mas tem gente que está numa situação muito, muito pior. E está, às vezes, até melhor que aquela pessoa que está numa situação que acha que é pior, né?
Então a gente tem que olhar para o lado, abrir os horizontes, enxergar de verdade. Não olhar por cima o irmão, os problemas do nosso irmão, não considerar. Nós temos que ver que ele sofre também. E que se nós possamos ajudá-lo, que nós façamos. Nós estamos aqui para isso. Nós nascemos aqui com uma missão muito maior do que a gente pensa. Nós não viemos aqui apenas para comer, beber, dormir, acordar, trabalhar. Não, nós viemos com uma missão muito mais nobre, uma missão mais importante, ajudar aos nossos irmãos. Nós tivemos como exemplo Jesus. Tudo que ele fez foi para ajudar as pessoas. Ele ajudou de todas as formas que ele podia, ou pela cura, ele curava, ou uma palavra, ou ensinamento, né? E as pessoas iam mudando a visão da vida, como aconteceu com Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso, como modificou com o encontro com Jesus. Ele mudou completamente a forma de pensar. Ele já não era mais aquela pessoa que pensava em poder, em bens materiais, em perseguir os cristãos. Ele começou a ter amor a todo mundo, a querer o bem de todos, né? Então, ele é um dos maiores exemplos de mudança, né? Porque aquele que já desde pequeno, né, desde criança, já vem com essa mentalidade, continua, né? Agora, uma pessoa como Saulo, completamente diferente daquilo que Jesus sempre pregou, que é a humildade, a simplicidade, a valorização espiritual, mudou-se completamente. Foi uma transformação, uma metamorfose maravilhosa. Continuando, mortos são os intolerantes, os fanáticos, os falsos mentores dos povos, os que colocam a luz debaixo do alqueire, não permitindo que a luz dos seus conhecimentos ilumine os demais homens e os conduza à libertação espiritual pelo conhecimento da verdade. É aqueles que escondem a verdade, né? Eles não querem, eles querem ter o domínio. Então eles querem que todo mundo seja infeliz e tenha medo, para que eles dominem, né? Eles não dão chance das pessoas terem o conhecimento. Hoje é mais fácil ter conhecimento. Nós temos muitas formas de nós obtermos conhecimento. Mas houve época que o conhecimento ficava restrito, né, àquelas pessoas da igreja, né, que tinham acesso às literaturas e que sabiam ler, né. Hoje não, hoje a gente tem uma amplidão. Se a pessoa não sabe ler, ela pode até escutar uma palestra, né. Tem várias formas de a pessoa obter o conhecimento. E às vezes o conhecimento é que liberta. Conhecimento é libertador. Por isso que quem quer dominar, né, faz com que o conhecimento não chegue até o irmão. Por quê? Eu quero dominá-lo, né? Então é uma forma de dominação. Não deixar o conhecimento chegar nas pessoas. E as pessoas vão ficando mortas, né? Vai ficando morto porque está por fora de tudo, não sabe como melhorar, só sabe viver aquele círculo vicioso, né? Mortos são aqueles que, idênticos a Pilatos, colocam seus interesses e posições terrenas acima mais dos preceitos de justiça. Foi o que aconteceu com Pilatos, né? Lavou as mãos, pronto. Ele sabia que Jesus era inocente, né? Mas ele não queria criar problema com Roma. Então o que ele fez? Lavou as mãos, condenou o inocente, né? E como se ele não fez nada de errado, né? Mas a consciência dele cobrou, né? Depois de algum tempo a consciência dele cobrou e levou a fazer o que ele fez, né? Tirar a própria vida. Mortos são aqueles que se tornam incapazes de ver a luz, preferindo viver nas trevas da ignorância. Então, a ignorância é uma morte, né? Você, quando ignora, você vive pior, porque você não tem o conhecimento. Quem estuda a doutrina tem muito mais esperança, tem muito mais fé. E a doutrina nos consola muito em situações difíceis, perda de entes queridos, situação financeira difícil. Ela dá explicação para tudo. Tudo que acontece conosco, se nós formos olharmos pela doutrina, há uma explicação. E aí
a gente vai conseguir passar por aquela fase de uma forma muito melhor, usando aquilo como aprendizado. Se nós estamos passando por aquilo, por que que foi? Para que que eu estou passando por essa situação? Por que que aconteceu comigo? Alguma coisa eu tenho que aprender daquilo ali. E se eu não aprender, vai se repetir. Porque eu não fui bem na aula. Eu não fiz a prova, não tive um bom resultado. Então o que que vai acontecer? Você vai repetir novamente. A situação vai aparecer para você de novo. Ou nessa encarnação ou nas próximas. Mas você vai ter que aprender. A hora que você aprender, você se liberta, né? Então, a gente tem que valorizar tudo que nos acontece e enxergar com outros olhos, não com os olhos da revolta. Não adianta. A revolta só nos prejudica. Nós temos que olhar com o olhar da gratidão e ver o que aquilo está nos ensinando, né? Bom, espero que vocês tenham refletido bastante sobre os ensinamentos de hoje, que nós possamos utilizá-los para a nossa vida, não sejamos mortos, entre aspas. Nós que devemos fazer nossa vida ser vivida intensamente, de uma maneira positiva, com muita felicidade, porque a felicidade é uma coisa que vem de dentro, ela é interior, não vem do exterior. Não há nada no exterior que vai vir para mim que vai me fazer feliz. A consciência tranquila também traz felicidade. Eu deitar no travesseiro e saber que eu não fiz mal para ninguém, que eu não roubei ninguém, que eu não prejudiquei ninguém, né? Eu deito com a minha consciência tranquila. Então, a felicidade que vem de dentro. Essa que é a verdadeira felicidade. Tem alguma coisa acontecendo na minha vida, não está muito bem, mas eu, generalizando, eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu encontrei o caminho. Encontrei o caminho da felicidade em Jesus. Jesus é nosso mestre guia. É aquele que dá as respostas para todas as perguntas que a gente tem. Que dá consolação para todos os problemas que nós passamos. Então, é ele o mestre realmente que nós temos que seguir. Obrigado, meus amigos, por estarem aqui. Eu vou fazer a oração de encerramento. E hoje não vamos esquecer das pessoas que partiram da nossa vida, né? Desencarnados. Vamos também pensar naqueles que nós não conhecemos, mas que são desencarnados, estão sofrendo, que eles tenham bastante amparo no mundo espiritual, que eles consigam enxergar, né, o caminho certo, né, o caminho correto. E que nesse dia, não só nesse dia, nós oremos pelos nossos desencarnados, família, amigos, e por todos os que partiram, mesmo que a gente não conheça. E rezemos todos os dias. Não é só o dia 2 de novembro, que é o dia dos nossos desencarnados. Todos os dias nós temos que orar por eles. Eles recebem essas orações e faz um bem muito grande onde eles estejam. E às vezes faz até uma diferença no caminho que ele está seguindo lá no mundo espiritual, tá? Então, vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui, podermos refletir mais um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vamos também vamos agradecer, né, aos mentores que estiveram aqui, anjo da guarda, e os desencarnados que vêm também juntamente para aprender conosco. E agradeço por estar com vocês, na casa de vocês, e que nós possamos aplicar tudo que nós temos lido, né, e aprendido com esse maravilhoso evangelho que foi reescrito, né, foi codificado pelo nosso querido Allan Kardec, que tanto nos ajudou ao entendimento de muitas mensagens que ficavam difíceis para nós. Obrigada a todos, obrigada, fiquem com Deus e graças a Deus, graças a Jesus.